Nesta aula vamos ver a regra da cadeia, um assunto intimamente ligado à derivada de composições, a derivada de uma composição de duas funções. Vamos motivar o assunto com um problema prático. Um carro tem um consumo de gasolina de 20 km por litro. O preço da gasolina é R$ 4,00 por litro. A pergunta é: qual a distância que o carro pode percorrer com R$ 1,00? Com quantos quilômetros um carro pode percorrer com R$ 1,00? Então, para resolver esse problema, vamos colocar o nome nas coisas. Então, vamos chamar de y, a distância percorrida em quilômetros, e U, a quantidade de gasolina então, disponível em litros, para percorrer essa distância. Então, y, a quantidade de quilômetros percorridos, é uma função da quantidade de litros de gasolina do tanque. A taxa de variação de y em relação a x, essa foi fornecida, essa é 20 km por litro. Então, dy du, 20 km por litro. É a taxa de variação de y em relação à variável u. É constante, 20 km por litro. Já a quantidade de gasolina, ela depende do dinheiro, depende de x. X é a quantidade de dinheiro disponível em reais. U é a quantidade de gasolina disponível em litros. Então, U é uma função de x, vou chamar de g de x. Então, uma certa função g de x, assim como o y é uma certa função f de u. Bem, então a taxa de variação de U em relação a x vem da informação de que o preço da gasolina é R$ 4,00 por cada litro. Isso é uma taxa de variação, mas se R$ 4,00 dá 1 litro, então 1 litro a R$ 1,00 dá apenas 1/4 de litro. E, então, du dx, a taxa de variação da quantidade de gasolina em relação ao dinheiro, é 0,25 a 1/4 de litro por real, já que R$ 4,00 é o preço de 1 litro de gasolina. Assim, então eu tenho y é uma função de u, uma certa função f, que nós nem temos aqui, nós temos a sua taxa de variação. Nós temos a derivada de y, nós não temos a função f, nem temos a função g, mas temos a sua taxa de variação. Poderíamos encontrar essas funções, mas não nos interessa. O que nos interessa é a taxa de variação da função composta. Y é uma função composta de x, é uma f de g de x, é a composição de f com g. Primeiro aplica g, a função interna, depois aplica f, então chego em y. Então, y, a quantidade de quilômetros, é uma função do dinheiro através da variável intermediária, que é a quantidade de gasolina, que é a quantidade U. E claramente nós podemos ver que a taxa de variação de y em relação a x, então será o produto da taxa de variação de y em relação a U pela taxa de variação de U em relação a x, serão os 20 km por litro. Agora, cada litro, cada real me compra apenas 1/4 de litro. Então, 1/4 de litro por real é a taxa de variação de U em relação a x. Então, multiplicando ali, eu tenho 20 km por litro vezes 1/4 de litro por real. Isso, então, cancela litros, e eu fico com 20 sobre 4, que dá 5 km por real. Então, respondendo à pergunta, qual a distância que o carro pode percorrer com R$ 1,00? São 5 km. Ele percorre 5 km com cada real. É a taxa de variação da distância em relação à quantidade de dinheiro. Um caso mais geral, nós teremos o teorema chamado teorema da regra da cadeia, que nos dá uma fórmula para o cálculo da derivada da função composta. Então, se g for uma função derivável no ponto x e f for uma função derivável no ponto g de x, então note que eu de x eu vou para g de x, e aí eu vou aplicar a função f em cima de g de x, ou seja, eu vou considerar a função composta, f composta com a g. Então, se g for derivável em x e f for derivável em g de x,
Então, a composição f bola g, ou em outras palavras, f composta com a g, será derivável no ponto x. Então, a função composta é derivável se as duas funções que compõem a função composta são deriváveis. Além disto, se eu chamo de y a função composta e eu chamo de u a função que eu aplico primeiro, né, a função g de x, a função mais interna, né, então y é uma função de u, é evidente, né, y é uma função de u, é f de u, e eu tenho a fórmula da regra da cadeia que diz que a derivada de y como função de x é o produto de duas derivadas, da derivada de y como função de u pela derivada de u como função de x. Note que aquele produto de derivadas dy du vezes du dx não é um produto de frações, né? Se assim fosse, se fosse dy dividido por du vezes du dividido por dx, eu poderia simplificar du com du, e eu teria a relação trivial, porém verdadeira, né? dy dx igual a dy dx. Então, até nisso, a notação de derivada é boa nesse sentido, porque vai nos ajudar até a relembrar a fórmula da cadeia, a fórmula da regra da cadeia. Embora, como saliento, né, aquilo ali não é um produto de frações, ele é um produto de derivadas. Vamos ver um exemplo, então. Vamos pegar a função y igual a cosseno de x ao cubo. Então, ela é uma função composta, a função composta de cosseno de x com x ao cubo. Então, vamos calcular a derivada de y, então, como função de x. Para isso, vamos chamar de u a função x ao cubo. Então, no teorema, essa função x ao cubo é g de x, enquanto que a f é a função cosseno de u. Então, se u é x ao cubo, então y, que é cosseno de x ao cubo, fica uma forma mais simples, a forma y igual a cosseno de u. Então agora eu posso usar a regra da cadeia, que diz que dy dx, a derivada de y como função de x, ou seja, a derivada do cosseno de x ao cubo, que é o que eu quero calcular, é a derivada de y como função de u, vezes a derivada de u como função de x. Então, derivando em relação a u, a função y está ali como função de u, é a função cosseno de u, vezes a derivada em relação a x da função u, que é x ao cubo. A derivada do cosseno de u em relação a u, isso é menos seno de u, enquanto que a derivada de x ao cubo, pela fórmula da potência, é 3x². Aí seria então a fórmula, a expressão para a derivada de y como função de x. A derivada do cosseno de x ao cubo, então, seria menos seno de u vezes 3x². Mas isso não está ok ainda, porque o u, a variável u, tem que ser expressa em termos de x. Então, lembrando que u é x ao cubo, nós temos então que a derivada de y é menos 3x² vezes seno de u, mas u é x ao cubo, então fica com menos 3x² seno de x ao cubo. Mais um exemplo. Vamos pegar a função w igual a tangente de x e x igual a uma função de t, a função 4t ao cubo mais t. Então, logo, evidentemente, w é uma função de t, né, via composição. Vamos calcular então a sua derivada como função de t, dw dt. Então, usando a regra da cadeia, dw dt é igual a dw dx vezes dx dt. Então, a derivada de w como função de x vezes a derivada de x como função de t. A derivada de w como função de x é a derivada da função tangente de x, vezes a derivada em relação a t, então, da função 4t ao cubo mais t. A derivada da tangente de x como função de x, na fórmula, é secante ao quadrado de x, enquanto que a derivada do polinômio 4t ao cubo mais t é fácil, né? Isso é 12t2 mais a derivada de t, que é 1. Então está aí o produto das duas derivadas, isso me dá a derivada de w como função de t, mas a resposta deve ser expressa ainda
toda como função de t, e não como função de x e t. Mas x é 4t3 mais t. Então agora sim eu posso expressar dw dt como produto 12t2 mais 1 vezes a secante ao quadrado de 4t ao cubo mais t. Uma versão alternativa da regra da cadeia. Será a mesma regra da cadeia para uma fórmula para a derivada da função composta. Apenas uma visão um pouco diferente. Vamos supor que y seja uma função de u, vamos chamar essa função de f. Né? Então y é uma função f de u. E que u seja uma função de x. Então vamos chamar essa função de g. Então u é uma função g de x. Assim, y é uma função de x, né, via composição. Uma função composta é a função f composta com g. Primeiro aplico g, né, depois aplico f. Então eu tenho f de g de x. Essa é a minha função y. O que me diz a regra da cadeia para a função composta? Diz que dy dx é igual a dy du vezes du dx. Essa é a regra da cadeia, como nós já vimos. Mas agora eu vou notar o seguinte, eu vou notar que y é f de g de x. Então aquele termo da esquerda ali é derivada em relação a x, é d dx de f composta com a g. Então isso é derivada de f composta com a g de x. Eu vou observar que dy du, essa é a derivada de y como função de u, a derivada simples de y como função de u. Então, isso, como y é f de u, então dy du é f' de u. Isso é uma outra maneira de escrever, né? Uma maneira usando a notação com linha. Aquele termo ali du dx é a derivada de u como função de x, e isso é a derivada da função g, então isso é g' de x. Agora então eu posso reescrever a regra da cadeia assim. Em verde ali eu tenho derivada de f composta com a g, isso é igual a, em rosa, f' de u, e em roxo, vezes g' de x. Só que agora eu vou expressar tudo como função de x, lembrando que o u é g de x. Então, se u é g de x, então eu posso escrever a fórmula da regra da cadeia nessa versão, que é a derivada da função composta, f composta com a g, é f' de g de x vezes g' de x, o que diz que é o produto de duas derivadas. É a derivada da função f básica, né, como função de uma variável u, e depois você substitui u por g de x. E depois multiplica pela derivada da função interna, derivada de g, que é g'. Então essa é a mesma regra da cadeia, só que uma versão um pouco diferente. Vamos ver como é que fica essa nova versão da regra da cadeia com um exemplo. Pegar a função h de x igual a cosseno de x ao cubo. E vamos calcular a sua derivada. Né? Até já calculamos essa derivada, né? Usando a versão antiga da regra da cadeia, a primeira versão. Então, a função h de x é uma função composta, f com g de x, onde f de x, a função de fora, é o cosseno de x, e a função de dentro é x ao cubo. Então, a regra da cadeia diz que a derivada de função composta, f composta com a g, é derivada f' de aplicada não em x, mas em g de x, vezes g' de x. Ou seja, é a derivada da função de fora, a derivada da f, mas não no ponto x, calculada na função de dentro, que é a g de x. E vezes a derivada da função de dentro, né, g' de x. Então, calculando a derivada da f' de x num ponto x qualquer é a derivada do cosseno, isso é menos o seno de x. E a derivada da g, isso é a derivada de x ao cubo, isso é 3x2. Então agora vou usar a fórmula da regra da cadeia. Então h' de x é f' de g de x, g de x é x ao cubo, vezes g' de x, que g' de x é 3x2. Mas é aquele termo ali, f'
um x qualquer é menos seno de x. Então, f' em x ao cubo é menos seno de x ao cubo. Então, a resposta final seria menos 3x2 vezes o seno de x ao cubo. Vamos ver mais exemplos da regra da cadeia. Vamos derivar a função tangente ao quadrado de x. A tangente ao quadrado, aquela notação tangente ao quadrado de x, apenas a notação mais curta. O que ele está dizendo ali é que a gente faz primeiro tangente de x e depois eleva ao quadrado. Então eu tenho tangente de x ao quadrado, né? Tangente de x em parênteses, primeiro tangente de x elevado ao quadrado. Então eu vou usar a regra da cadeia, que ela está dizendo o seguinte, que o que nós estamos derivando aqui não é a função tangente, é a função ao quadrado. Então a derivada da função ao quadrado, se fosse x ao quadrado seria 2x. Mas a regra da cadeia então diz que se não é x, se é uma função de x, eu devo multiplicar no final pela função do argumento, a função g', a derivada da função g, da tal da g' de x que a gente multiplica no final. Então, a derivada de alguma coisa ao quadrado seria isso. Seria 2 vezes essa coisa vezes a derivada dessa mesma coisa. Assim como a derivada de x ao quadrado é 2x vezes a derivada de x, e a derivada de x é 1, então isso fica 2x. Só que o argumento, essa coisa que eu tenho que botar dentro do parênteses ali, é a tangente de x. Então, se coloca a tangente de x, agora fica tudo ok. Então, só tenho que calcular a derivada da função tangente de x, mas essa eu sei que é a secante ao quadrado. Então, isso é 2 vezes tangente de x vezes secante ao quadrado de x. Um outro exemplo, a derivada da função raiz quadrada de x quadrado mais 1. Então, o que eu tenho aqui é a função composta da raiz quadrada com a função mais interna ali, que é a x quadrado mais 1. A função, então, o que eu tenho que derivar mesmo, então, é a raiz quadrada, é a função de fora, né? É a f' lá da regra, da fórmula da regra da cadeia. Se fosse x, a derivada da raiz quadrada de x é 1 sobre 2 raiz de x. Mas como não é x, então é a função de x, eu tenho que multiplicar lá no final pela derivada dessa função. Então o que eu tenho que colocar ali, que está faltando, é o x2 mais 1. Então fica 1 sobre 2 raiz de x2 mais 1 vezes a derivada de x2 mais 1. Essa derivada aí é 2x, né? Então agora simplificando, eu tenho então, a resposta final é x sobre raiz quadrada de x quadrado mais 1. Mais exemplos? Derivada do seno de 2x. Não é a derivada do seno de x, é a derivada de uma composição, a função seno de x com a função 2x. Então eu vou tratar esse problema da seguinte maneira. A derivada de um seno, isso deveria ser, pela regra da cadeia, a derivada do seno é o cosseno. Então ficou o cosseno do argumento vezes a derivada do argumento. O argumento, no caso aqui, é 2x. Se fosse x, seria multiplicado pela derivada de x, que daria 1, né? Então seria apenas cosseno de x, mas como não é o seno de x e sim o seno de 2x, eu tenho que multiplicar pela derivada de 2x. E isso é 2, então eu fico com 2 vezes o cosseno de 2x. De forma semelhante, a derivada da cotangente de 1 menos x fica assim, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. A derivada da cotangente de u é menos cossecante ao quadrado de u. Se fosse x, seria menos cossecante ao quadrado de x, mas não é. X é 1 menos x, é uma função composta. Então, pela regra da cadeia, eu tenho menos a cossecante ao quadrado ali do argumento vezes a derivada da função que está no argumento, que é, no caso, 1 menos x. A derivada de 1 menos x é menos 1, então eu tenho menos cossecante ao quadrado de 1 menos x, que fica, então, mais a cossecante ao quadrado de 1 menos x. Vamos ver a derivada do seno de x. Esta é uma função composta, é a função composta do seno com ela mesma, né? Seno do seno de x. Então o que eu vou fazer é derivar a função de fora. A função de fora é seno, então a derivada do seno é o cosseno. Seria cosseno de x se o argumento fosse x, mas como não é, então pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar pela derivada do argumento. Então
fica cosseno do argumento vezes a derivada do argumento. O argumento é o próprio seno de x. Então, a derivada do seno de x ali é cosseno de x. Então, eu fico com cosseno de x vezes cosseno do seno de x. Temos ali a derivada daquele polinômio 2x2 menos 2x mais 1 elevado a 4 terços. Então, o que eu tenho que derivar aqui é a função externa, não é o argumento, não é o polinômio, e sim é a potência. Então, a derivada da função potência com o expoente 4 terços é 4 terços vezes o argumento elevado à potência 4 terços menos 1, menos vezes a derivada do argumento, isso pela regra da cadeia. Então, o argumento ali é aquele polinômio 2x2 menos 2x mais 1, cuja derivada é 4x menos 2, e fatorando 2 fica 2 vezes 2x menos 1. Aquele expoente 4 terços menos 1 é 1 terço, então substituindo ali eu fico com 8 terços vezes 2x menos 1, vezes o polinômio original lá, 2x2 menos 2x mais 1 elevado à potência 1 terço. Mais um exemplo, vamos calcular a derivada da função seno da raiz quadrada de 1 mais o cosseno de x no ponto onde x igual a π sobre 2. Então, esse é um cálculo, né, de um número. Primeiro nós vamos calcular a derivada, usando a regra da cadeia duas vezes. Eu tenho uma composição de três funções, ali, seno com a raiz quadrada com a função 1 mais cosseno de x, então você vai requerer uma aplicação da regra da cadeia duas vezes. E no final, vamos substituir o x por π sobre 2. Então, primeiramente, vamos escrever a função de fora, seno é a função seno, então eu tenho a derivada de um seno, primeiramente. E o argumento é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x. Então, vou usar a regra da cadeia. A função seno de x e o argumento dela é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x. Então fica a derivada do seno, que é o cosseno, vezes a derivada do argumento. Então o argumento é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x. Então agora eu tenho que derivar a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de x. E isso então requer mais uma aplicação da regra da cadeia. A função externa é a raiz quadrada, então derivando a raiz quadrada é 1 sobre, a derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada do argumento, vezes a derivada do argumento. E o argumento agora vai ser o radicando, né, aquele termo lá, 1 mais cosseno de x. Então, vamos aplicar a regra da cadeia. Então, eu tenho aquela função que já estava lá, cosseno da raiz quadrada de 1 mais cosseno, vezes, então, a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 raiz quadrada do argumento, que vai ser 1 mais cosseno de x, vezes a derivada do argumento, 1 mais cosseno de x. Então, aplicamos duas vezes a regra da cadeia, porque eu tinha uma composição de três funções. Ainda tem uma derivada para calcular, é aquela derivada de 1 mais cosseno de x, e isso fica zero, mais a derivada do cosseno, isso é menos o seno de x. Então, podemos escrever a resposta final para o cálculo da derivada como função de x, né? Então fica menos o seno de x vezes o cosseno da raiz quadrada de 1 mais o cosseno de x, tudo isso dividido por duas vezes a raiz de 1 mais o cosseno de x. Isso então é a derivada da nossa função num ponto x qualquer. Então agora vamos substituir o x por π sobre 2. Então, substituindo x por π sobre 2, observando que o cosseno de π sobre 2 é zero e o seno de π sobre 2 é 1. Então, simplificando, isso vai me dar menos o cosseno de 1, se 1 é 1 radiano, né? Não é 1 grau, é assim 1 radiano, menos o cosseno de 1 dividido por 2. Vamos a mais exemplos, derivadas de funções compostas, onde eu tenho que aplicar a regra da cadeia mais de uma vez. Então aqui eu tenho a função μ como uma função de t. Então μ é a secante da raiz quadrada de ômega t, onde ômega é uma constante.
Então vamos calcular a derivada da função μt. Então, a derivada de μt é a derivada em relação a t de uma secante, né? O argumento da secante é a raiz quadrada de ômega-t. Então a derivada da secante é secante vezes tangente. Então isso vai me dar secante vezes tangente do argumento vezes a derivada do argumento. Essa é a regra da cadeia. O argumento é a raiz de ômega-t. Então agora temos aquele produto de duas funções já conhecidas e temos uma derivada para calcular. Aí eu tenho uma função composta, que é a raiz quadrada do produto ômega-t. Então, derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada. Então é isso que eu vou usar aí. Derivada da raiz quadrada vai ser 1 sobre 2 raiz quadrada do argumento vezes a derivada do argumento. Então, usando a regra da cadeia, eu tenho aqueles dois termos lá, secante vezes a tangente de raiz de ômega-t, vezes então a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 raiz quadrada do argumento, vezes o argumento, a derivada do argumento. E o argumento, no caso, agora é a ômega-t. Agora só resta uma derivada para calcular, a derivada da constante ômega vezes t, isso dá simplesmente ômega. Então, substituindo ali, eu tenho a resposta final, né, que é secante de raiz de ômega-t vezes a tangente da raiz de ômega-t vezes ômega sobre 2 raiz de ômega-t. Neste último exemplo, vamos calcular a derivada da função cossecante ao cubo de π sobre 2 menos x no ponto x igual a π sobre 4. Então, temos primeiramente a derivada de uma potência, a potência com expoente 3, né, e o argumento dessa potência, a base, é a cossecante de π sobre 2 menos x. Então, primeiro eu derivo a função potência com expoente 3 e a derivada de u ao cubo é 3u2. Então, essa derivada vai ficar 3 vezes o argumento ao quadrado, né, 3u2, vezes a derivada de u, onde eu chamei de u a cossecante de π sobre 2 menos x. Agora eu tenho a função composta ali, que é a cossecante de π sobre 2 menos x. Vou usar a regra da cadeia mais uma vez. E a derivada da cossecante, essa é menos 1 vezes a cossecante vezes a cotangente. Como eu não tenho o argumento igual a x, e sim π sobre 2 menos x, sou forçado a multiplicar pela derivada do argumento. O argumento, então, é π sobre 2 menos x. Essa derivada de π sobre 2 menos x é menos 1. Então, substituindo, eu tenho, então, a resposta final da função derivada, né? dy dx é 3 cossecante ao cubo π sobre 2 menos x vezes a cotangente de π sobre 2 menos x. Então agora o que eu tenho que fazer é substituir o x por π sobre 4. Então temos 3 vezes a cossecante ao cubo de π sobre 2 menos π sobre 4, vezes a cotangente de π sobre 2 menos π sobre 4. Então π sobre 2 menos π sobre 4 dá π sobre 4. A cotangente de π sobre 4 é 1. O seno de π sobre 4 é a raiz de 2 sobre 2. Então a cossecante de π sobre 4 é raiz de 2. Então, substituindo ali, tenho 3 raiz de 2 ao cubo vezes 1. Isso dá 6 raiz de 2 e essa é a resposta final.